isso aí, está começando mais um Tubilcast e hoje eu estou com a presença do cara, o Adrian Pawlowski. E aí? Falei certo dessa vez? Isso aí, Adrian Pawlowski. Pawlowski. Com a presença do Adrian aí, ele vai falar um pouquinho, me fala um pouquinho de você aí, Adrian. Eu tive a honra de te conhecer no movimento Homens de Honra e é um cara empresário, o cara tá fazendo várias coisas aí e é um cara que entusiasma as pessoas à sua volta. Fala um pouquinho de você, se apresenta aí pra galera. E aí, pessoal, boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, compartilhando da sua energia. Queria deixar registrado aqui que a sua energia é que contagia as pessoas. Obrigado. É muito bom poder compartilhar aqui nesse bate-papo com você, né? Meu nome é Adrian Pawlowski. Sou marido da Monique Pawlowski, pai da Valentina, pai da Cecília, acabou de chegar também, mas já tá com 7 meses, o tempo voa. E tamo aí, cara, tamo construindo legado, né? Qual que era a pergunta, desculpa? Não, falar um pouco de você, sobre quem é o Adrian, né? E o que o movimento Homem... Eu me conectei com você através do Homens de Honra. O que o movimento Homens de Honra tem feito, esse movimento tem te proporcionado. Cara, falando mais sobre mim e conectando junto com os pontos do Homem de Honra, né? Onde é que a gente se conheceu, onde que começou essa conexão aqui no Homem de Honra. Esse processo de eu ter me transformado num Homem de Honra para estar aqui hoje, ele aconteceu mais ou menos 1 ano e meio atrás, tá? Para contar um pouquinho da minha história. Eu era o tipo de cara que eu vivia trancado dentro do quarto, não saía de dentro do quarto para nada. A minha vida, ela era isolada dentro do computador, dentro do meu quarto. Eu não conseguia sair de lá. Então, ao decorrer do tempo, eu não conseguia me conectar com as pessoas. Eu sempre tive muito problema em fazer networking e me relacionar com as pessoas. Por meu mundo viver dentro do quarto ali. Então, eu saía do meu quarto para trabalhar, saía do trabalho, ia direto pro meu quarto e ficava fechado ali, não me relacionava com ninguém, tinha uma conexão com as pessoas ali no meu trabalho, no meu dia a dia, mas só pro necessário, né? Eu fugia de gente. Aí, ao passar do tempo, eu sempre namorei, né? Eu tinha relacionamento com a minha esposa, a atual esposa. Hoje a gente ficou junto por 9 anos e nesses 9 anos eu não assumi nenhum tipo de compromisso com ela. A gente namorava ali, mas já tinha um relacionamento suficiente pra gente casar. Nesse meio desse processo eu tive uma filha. E nos primeiros 4 anos de paternidade da minha filha, eu fui um pai ausente. Eu não conseguia exercer o papel de pai na vida dela. Então, basicamente, os 4 primeiros anos da minha filha, eu perdi. A gente se via de 1 em 1 mês, tinha temporadas que a gente passava 2 meses, eu não sentia falta. E vinha a cobrança por parte da Monique, né, da minha esposa, falar, e aí, você não vai estar junto com a menina, você não vai treinar a menina, e até mesmo com ela, né, ela me chamava pra estar junto com ela. E eu não tinha essa falta, eu não sentia essa ausência, né? E ao mesmo tempo que eu ficava dividido entre essa cobrança com ela, tipo, eu preciso estar lá, e ao mesmo tempo eu não sentia falta, eu ficava me perguntando, por que que eu não sinto falta, né? Por que que eu não consigo ser pai? Por que que eu não consigo estar junto da minha família? Por que eu não assumo compromisso e tudo mais? E eu acredito que ali começou, junto com essa família que eu tenho hoje, que estava se formando ali, apesar de eu já ser pai por 4 anos, começou o meu processo de autoconhecimento até eu me tornar um homem de honra, né? Eu vou chegar aqui. Então eu comecei a buscar algumas respostas de por que que eu não conseguia ser pai, por que que eu não conseguia sentir falta da minha filha, por que eu não conseguia assumir esse compromisso. E no meio desse processo, eu fui para cima do autoconhecimento. Comecei a olhar um pouquinho com a minha história. Foi aí que eu acabei topando com o Pablo Marçal. Conheci ele, na verdade eu vim por causa dessa parte de inteligência emocional e dinheiro, né? Tava querendo empreender, tava querendo já me desenvolver no mercado do empreendedorismo. Só que quando eu topei com a mensagem ali que ele falava bastante sobre a família, sobre paternidade, sobre Deus, eu me conectei com a minha história. Eu comecei a olhar um pouquinho pro meu passado, pra minha história. Então, eu gosto de bater bastante nesse pilar da paternidade, porque eu vou fazer um desfecho com homens de honra aqui depois, pra vocês entenderem
poder que é um homem posicionado dentro da sociedade, dentro da sua casa, e quais são as consequências quando ele não assume esse papel. Olhando para minha história, quando eu nasci, quando eu tinha mais ou menos uns 2, 3 meses de idade, a minha mãe namorava com meu pai, ambos eram muito jovens, e aconteceu lá uma treta familiar que eu acabei não conhecendo meu pai. Minha mãe seguiu um caminho e o meu pai seguiu o outro caminho, então quando eu era bem novinho, tinha mais ou menos uns 3 meses de idade, meu pai seguiu a vida dele e eu acabei não conhecendo ele. Só que para complicar um pouco a situação do bloqueio paterno, quando eu fiz 3 anos de idade, a minha mãe casou com o meu padrasto atual, ela tá com ele até hoje. Só que de 3 anos de idade até pouco tempo atrás, estamos falando de 1 ano e meio atrás, ele me via como um rival. Ele me enxergava como um obstáculo entre eu e minha mãe. Então eu cresci nesse ambiente de guerra. Então, olha a treta, o pai biológico abandonou, nunca quis saber de mim, essa era a história que me contavam, né? E o meu pai, e o cara que era para suprir esse papel, que foi o meu padrasto, ele me via como um rival. Vivia em conflitos. Vivia em conflito. Então o que acontecia? Ele me jogava contra minha mãe, ele falava que eu fazia coisas pra minha mãe brigar comigo e ele sair de bonzinho na história. E eu, no meio dessa situação, vai vendo isso, de 3 anos de idade, 5 anos de idade. Imagina uma criança nesse ambiente. Eu não falava nada, eu engolia tudo seco. Porque qual que era a minha percepção? Se eu falar o que ele tá fazendo, a verdade, eu vou magoar minha mãe. Eu vou piorar a situação dentro de casa. Então eu cresci engolindo sapo. Então aí veio acarretando todos esses bloqueios que eu tinha. Não gostava de me relacionar com as pessoas, eu não gostava de gente, tinha bloqueio de autoimagem, não sabia me posicionar, não gostava de conversar. Por isso que eu vivia ali encolhido no meu quarto. Até um bloqueio que eu descobri recentemente, que eu lembro que uma vez aconteceu uma briga lá dentro de casa com meu padrasto, e quando eu fui falar, eu nunca me posicionava, né? E quando eu fui me posicionar, ele pegou e falou assim pra mim, vai pro seu quarto e fica quieto. E aquilo, na hora, me causou um bloqueio, que foi que eu fiz essa repetição de padrão por anos na minha vida, né? Sempre que eu precisava fazer alguma coisa, me posicionar ou falar, eu vinha esse bloqueio, eu ia pro meu quarto e ficava quieto. Então foi contando essa história porque eu precisei olhar para o meu passado, eu precisei olhar para essa história. E eu precisei curar isso para eu conseguir me posicionar como um pai e dar atenção para minha família. Hoje o maior tesouro que eu tenho é minha família, são as minhas meninas, a Monique, minhas 2 filhas e todos os outros que virão. Mas enquanto eu não olhei para minha história, enquanto eu não olhei para o meu pai biológico, que é o Adriano, enquanto eu não olhei para o meu padrasto e ressignifiquei esses traumas para aceitar a minha história do jeito que ela foi, eu não conseguia me posicionar, não conseguia ser pai. Então, o que eu tive que fazer? Para piorar um pouquinho a situação, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, a minha mãe chegou em mim e falou assim, ó, filha, o seu pai, ele foi preso. E ele tá lá no Carandiru, meu pai biológico. Você quer ir lá ver ele? Imagina, eu nunca tinha tido nenhum contato. Adolescente, tinha, sei lá, entre meus 12 e 15 anos. A minha resposta automática foi não, nunca tive contato, né? Não faz sentido eu ver ele lá no Carandiru agora. Pouco tempo depois passou e ele morreu. Aí depois minha mãe veio e falou, né? O seu pai faleceu dentro da cadeia e tudo mais. E beleza, passou, não sentia falta. Aí quando eu parei pra olhar pra essa história, com a cabeça que eu tenho hoje, é por isso que eu falo pra vocês. Eu conheço pessoas, inclusive eu tenho uma irmã por parte desse pai biológico, que com tudo isso que aconteceu, ela sofreu muito mais do que eu, ela escolheu reprimir a história dela. Ela escolheu olhar com esses olhos pra história dela da paternidade, com uma repulsa, e isso gera muito bloqueio e tem muita consequência na vida dela até hoje. É por isso que o Pablo sempre bate muito nesse pilar, né? Não é o que fizeram com você, sim o que você faz com o que fizeram com você. Então, com a cabeça que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, se eu pudesse, eu dava um braço pra voltar naquela decisão de ir lá visitar meu pai na cadeia e resolver essa história lá. Porque agora não adianta mais. Então, o que eu tive que fazer? Mês passado, onde que eu tava? Tive que ir lá no cemitério, lá Arthur Nogueira.
fui, visitei o túmulo dele, visitei a família toda por parte de pai ali, conheci tios, primas, aí você começa a ver o outro lado da moeda e conhecer um pouco da história e se conectar com as coisas e ver que não, aquilo que pintaram pra você não era tão ruim assim. Então, começavam a falar sobre as histórias da família, da parte paterna, e você começa a se conectar com aquilo, porque é o seu legado, né? O Israel falou que você é o legado do seu pai e eu sou o legado do meu. Seja ele tenha sido um pai presente, ou seja ele o que for, não faz diferença. Mas o que eu faço com essa história daqui pra frente faz toda a diferença. Então eu fui lá, eu me acertei com ele, troquei ideia com ele lá no túmulo. Falei, pai, eu vim aqui te dizer que, indiferente do que aconteceu, eu te perdoo, eu aceito você do jeito que você foi. E eu vim te fazer uma promessa, que eu vou levar o nome Pauloski, eu vou levar esse legado pra frente, eu vou honrar o nome da nossa família daqui pra frente. Eu tenho o nome deles nas minhas filhas. E esse nome vai ser conhecido com uma nova história. Eu vou dar um novo significado pra esse sobrenome Pauloski. Então eu tive que olhar pra tudo isso, entendeu? Antes eu não me posicionava como Adrian Pauloski, sempre foi Adrian Felipe. Por quê? O meu padrasto tinha o sobrenome Teixeira e ele me rejeitava, né? Mas olha posicionamento de vítima. Se eu fosse me posicionar como vítima, falando sobre meu pai. Meu pai biológico me rejeitou e meu padrasto também me via como inimigo, então eu sou vítima da sociedade. E quando me perguntam sobre paternidade, eu falo, cara, eu sou abençoado demais. Eu tive 3 pais. Meu pai biológico, Adriano Pauloski, o Celso, que é o meu padrasto, e do Deus vivo, então eu tenho 3. A maioria das pessoas só tem um e ainda se dá mal com eles. Então eu tive que olhar pra isso. Então eu deixo aqui um apelo pra vocês, não fuja da história de vocês. Indiferente do que você passou, indiferente do que se aconteceu. É a sua história. Eu sei que causou muita dor, pode ter passado coisas muito piores que eu, mas é o que você vai fazer com isso daqui pra frente que vai dar um novo significado, entendeu? Eu tive que olhar pra isso porque a partir daí eu consegui me posicionar como um pai. A partir daí eu consegui me posicionar como um homem de verdade, Como marido. como um marido pra minha esposa. Então, 9 anos juntos, eu era um menino que tinha um compromisso ali com ela que chamava de namoro. Mas eu posso falar abertamente aqui, porque é uma treta que eu tive que resolver com ela, mas eu traía ela no nosso namoro. Eu não conseguia, eu era um menino, eu era um moleque. Então o compromisso era. O compromisso pra mim eu levava como menino, um irresponsável, entendeu? Então tinha traição, eu não queria ver, eu negligenciava tudo. Por quê? Frutos dos bloqueios paternos. Eu não tinha referência. Talvez você também não tenha tido referência paterna, mas aí eu te jogo a provocação. Até quando você vai se posicionar como vítima? Entende? Se você não teve uma referência paterna, você precisa ser essa referência. Você precisa usar essa sua história e usar isso como munição daqui pra frente pra fazer a diferença, porque senão esse ciclo vai ficar repetindo pra sempre na sua vida. Então, nesse processo, eu me tornei um homem de honra, olhando pra minha história, ressignificando esses traumas e tomando essas decisões. Eu tomei a decisão de que eu queria ser uma pessoa melhor e dar um encerramento nesses ciclos, né, dos meus passados, da minha história com os meus pais e tudo mais. E foi o que eu fiz. Vim parar aqui em Alphaville, mais precisamente no método IP, que eu já estava num processo de autoconhecimento, de cura dos meus bloqueios, de querer, né. Depois que eu me passei por essa ressignificação da parte paterna, eu queria mais. E aí, qual que é o próximo nível agora? O que eu faço com isso? Eu não posso segurar isso aqui só pra mim. Eu preciso transbordar isso na vida de outras pessoas, porque eu sei que bloqueio paterno pega quase todo mundo. Por isso que eu vim parar aqui. Aí no método IP, a gente tava saindo pra almoçar. Aí o Paulo me abordou, né? Falou, a gente vai fazer um almoço de networking aí, vamos lá no Quinta do Marquês. Aí eu peguei, olhei pra cara dele assim, olhei pro crachá dele, staff método IP, e falei, vambora. Pegamos entrando na van, aí uma parada muito louca, acho que eu falei só pro Paulo, não sei nem se o Israel sabe. A gente reuniu as mesas lá em cima na Quinta do Marquês, aí o Paulo pegou e levantou e tava falando, assim, sobre o movimento Homens de Honra e tudo mais, depois o Israel pegou e começou a falar a parte dele, só que do começo ao fim que o Israel e o Paulo tava falando lá na mesa, eu não escutei um A. É como se ele estivesse falando e estivesse no mute. Só que eu olhava pros dois assim e eu vi o coração deles em chamas, pegando fogo mesmo.
Aí eu olhei assim, e, sabe, quando passa aquela cena, tava em mute assim o processo, e o coração deles em chamas, e eles falando, eu falei, cara, preciso andar com esses caras. Eu não sei o que que é, não sei o que que tá acontecendo, mas, sabe, foi instantâneo, assim, a conexão fibra ótica. Eu falei, preciso andar com esses caras. Aí logo depois teve o evento da conferência, né, que foi onde a gente se conheceu. Onde que rolou o desbloqueio da escassez. E é muito massa, né? Desde aquele primeiro evento a gente se conectou. Sim. Foi numa dinâmica que a gente tem aqui que eu não posso falar muito e nem recomendo você participar também não, porque senão pode ser que você vire um homem de verdade. Numa dinâmica que as pessoas se conectam, né, aleatoriamente, a gente pegou e se conectou, fizemos desbloqueio. Sim. E depois aconteceu de novo lá na imersão da ilha. Sim. A gente se conectou lá também. E, pô, o que você passou pra mim, eu fiquei de cara, eu pensei, caracas, mano. E eu aprendi que eu sou um cara que tem a liderança também, e eu não sabia reconhecer isso. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda, né? Porque as pessoas que realmente querem ver você bem, sempre vão ver que você tem algo muito a mais do que você pensa. Entendeu? Consegue. A galera de fora consegue reconhecer. Você às vezes também não tá conseguindo ver aquilo que você tem de bom ali. E vocês foram um dos caras que falou assim, pô, cara, você é assim, mano. Você tem que colocar mais pressão nisso aí. Essa é a importância de você estar sempre andando em bando, né, cara? Eu lembro até quando eu falei pra você. O que tá acontecendo aqui? Um homem posicionado, um homem de honra, ele não é apenas um líder. Você lembra que eu te falei isso? Ele é um líder de líderes. Sim. Então, quando você tá num bando desse de homem de honras, que você tá com essas pessoas bem posicionadas, você tá conectado com essa galera, tudo aquilo que você faz, diretamente ou indiretamente, vai afetar você, vai afetar um batalhão e vai afetar o batalhão desse batalhão. Então, nós estamos falando aqui de gerações, é por isso que o slogan do movimento é o seu posicionamento impactará uma geração. Porque vai impactar a sua geração com você, vai impactar as próximas gerações com seus filhos e as pessoas com que você vai tocar com a sua mensagem. Então, isso que você está fazendo aqui com esse podcast, essa galera que você está trazendo, esse movimento, essa história sua com seu pai, cara, é um legado incrível que vai impactar muitas pessoas aqui. Amém, amém. A minha ideia é essa. Eu entendi a mensagem, então eu preciso espalhar ela. Entendeu? Não é sobre mim. É sobre ele. É o que você falou. Você teve a oportunidade de ter 3 pais. E eu tive a oportunidade de ter 2, né? E é ele que nos movimenta. Deus, ele ressignificou todo esse lance de eu ter perdido meu pai. E eu tive a. Deus, depois que eu tive um conflito com Deus, eu entrei em guerra com Deus durante um tempo, depois que eu perdi meu pai. Depois eu ressignifiquei, aí eu voltei a orar, ajoelhar, pedir, agradecer. E Deus foi tão bom que em um período vinha a imagem do meu pai quando eu orava para Deus. Tipo, eu conversando com meu pai como se fosse Deus, eu conversando com Deus como se fosse meu pai ali, tete a tete. E isso é importante, entendeu? Então eu não quero deixar isso só para mim. Eu sei que há algo muito sobrenatural e a gente deixa esse lado, entendeu? Isso é muito importante. Tem, cara, foi até um insight que Deus me passou, que no meio dessa jornada aí que eu tava tentando me encontrar, teve um período da minha vida que eu frequentava bastante essas festas raves de música eletrônica. E eu usava muita droga. Que era uma fuga emocional, eu tava tentando ser aceito num novo âmbito social, eu tava tentando encontrar uma resposta para uma pergunta que eu nem sabia qual que era. Essa é a verdade. Então eu peguei e me afundei mesmo. Usava muita droga, só andava com esse tipo de pessoa, era a minha rotina, entendeu? Todo final de semana eu tava enfiado dentro de uma festa. Porque a pessoa que eu era dentro daquelas festas era uma pessoa que não tinha preocupação, problema, que não tinha, sabe, esse vazio. Ali eu acabava me preenchendo, tampando o sol com a peneira. E no meio desse processo aí teve a última festa que eu fui, aconteceu uma parada muito doida, né? Quando eu tava nos meus momentos de loucura lá,
eu comecei a sentir uma sensação que eu não sentia normalmente. Aí, beleza, tava estranho, as coisas já não estavam mais fluindo do jeito que fluía. É como se eu não coubesse mais naquele tipo de ambiente. Já eram os primeiros sinais do Espírito Santo me incomodando. Tipo, acorda, sai daí, não é aí que você vai buscar a resposta que você precisa. Aí, beleza, passou um tempo depois, eu fui comprar o convite de uma outra festa. Aí, como quando eu fui no processo de comprar o convite junto com o pessoal lá, nada deu certo. O convite não saía, não conseguia, eu não tava conseguindo contato com o pessoal, aí a festa acabou passando e eu não fui, né? E eu tive uma experiência em casa, sozinho com Deus, assim, que não tava buscando Deus. Ó pra você ver que louco. Eu tava, como eu não consegui ir pra festa, eu coloquei as músicas que eu ouvia no fone e ficava sozinho no meu quarto. Que é no meio da minha loucura lá, porque eu não saía do quarto, né? Aí, no meio da doideira lá, eu peguei e senti no meu coração assim, ó. Tá na hora de você acordar pra vida. Aí eu peguei e dei uma despertada assim, e falei, que doideira é essa, né? Eu sempre tinha ido em igreja quando eu era mais novo, adolescente, mas sempre tinha conhecido o Deus da religião, nunca tinha conhecido o Deus de verdade, o Deus amor, o Deus da presença, o Pai, né? Então sempre enxerguei em Deus como um Deus muito recompensa ou castigo. Foi o Deus que a religião tinha me pregado. Aí eu peguei com o coração em prantos, chorando assim, e falei, Deus, depois de tudo que eu fiz, né? Depois de toda a doideira que eu fiz, que eu me afastei e tudo mais, por que que você tá aqui? Por que que eu mereço a sua presença ainda? Por que que você ainda insiste em mim? Eu não tô te servindo há muito tempo atrás. Aí Deus pegou e falou pra mim assim, ó, eu sempre cuidei de você, não porque você foi servo, mas sim porque você é filho, e isso nunca vai mudar. Aí na hora que ele me deu essa pancada. Caraca, é isso então, cara. Não interessa se a gente tá servindo, não interessa nada disso, o pecado. Deus sempre vai cuidar da gente porque a gente é filho. Foi aí mais uma chave que virou pra mim, que me ajudou a ressignificar essa parte dos bloqueios com a paternidade. Então, não importa o quanto que você fuja dos seus problemas, não importa o quanto você fuja de Deus, da sua história, você sempre vai ser filho. Você sempre vai ser filho de Deus, você sempre vai ser filho do seu pai. Então você poderia ter escolhido um caminho não tão legal para resolver a sua história com seu pai. Mas isso ia mudar o fato de que você é filho dele? Não. Então não importa o quanto que você fuja de Deus, não importa o quanto que você busque respostas em lugares que ele não tá, ele sempre vai cuidar de você, indiferente da sua cabeça, porque você é filho. E isso foi um start para eu voltar. Um resgate, assim, a semente que foi plantada. Muito louco. Tremendo. Na loucura ainda, né? O Deus usa os improváveis. Pode ter certeza disso, cara. Cara, isso é muito verdade. Isso é muito verdade. E esse é o maior motivo que a gente tá aqui. Se você pegar a nossa história de todo mundo que tá no processo de homem de honra, são todos improváveis, cara. São todos improváveis. Eu falo por mim. Eu sou um cara que realmente tem visto a mudança. Não só eu, mas as pessoas. Por exemplo, cara, tá ligado que eu tô correndo, comecei a correr aí. E foi por causa de um cara do Homem de Honra, foi por causa do Fausto. Porque eu consegui ver a mudança dele, do jeito que ele era e depois que ele começou a correr. E aquilo ali acabou me mexendo comigo. Eu falei assim, pô, eu vou correr também. Ele falou, corre, pô, corre os 5 km pelo menos. Aí eu comecei a correr. Tomei gosto pela corrida e aí eu acabei ressignificando, criando os novos hábitos e deixando velhos, né? Que foi deixar a cannabis de lado, entendeu? Eu realmente fumava muito, todos os dias, toda hora praticamente. E eu utilizo a corrida como um vício bom, entendeu? O Pablo mesmo fala, crie vícios novos, bons, para que você possa largar vícios que realmente você não quer mais na tua vida. E é isso, a corrida tá sendo isso. E tô abrindo hoje aqui para vocês que a corrida se tornou um vício para deixar um vício de lado, que foi o vício pela cannabis que eu tinha até pouco tempo, né? Como você falou, eu busquei uma fuga emocional
eu busquei uma fuga emocional por causa da perda do meu pai. Aí depois que eu comecei a andar com vocês, eu falei assim, não tem cabimento. Você é que nem aquele ditado, né? Você não vê galinha voando com águia. Então tem que mudar os hábitos, mudar coisas que realmente não me elevam a minha energia, a minha frequência e não me fazem querer prosperar, transbordar. A intenção é essa. É isso aí. Mas é isso. Vamos falar mais um pouquinho. Me fala aí sobre uma superação, um objetivo aí que você tem na vida aí. Uma superação, É. cara, pra mim a maior superação que eu tive na vida é a minha família. Eu não consigo falar de outra coisa, eu não sei Não. sem voltar no pilar da família. Porque quando eu tava falando pra você, né, nesse processo de ressignificação que eu comecei, eu fiz uma lista. Ó, pra você ver que doido. Eu peguei e fiz uma lista de todas as coisas que me atrapalhavam. Peguei e fazia uma lista de tudo que tava drenando minha energia, tudo que me atrapalhava. E eu comecei a eliminar. Então ali, peguei um monte de vício, eu eliminar, aí os próprios jogos que eu vivia enfiado dentro do quarto, vou eliminar tal hábito, vou começar a fazer isso, tal, tal, tal. Aí chegou no o último item da minha lista, quem que era? Era a minha namorada. Ela tava na lista de coisas a serem eliminadas. Porque na época eu era um menino, não conseguia dar um bom relacionamento pra ela e eu era a vítima, então nunca era a culpa e responsabilidade nunca era minha, né? Sempre era da outra pessoa. Eu falei, bom, ela tá me fazendo mais mal do que bem, então essa vai ser mais um item do que eu vou eliminar, né? Aí o que aconteceu? Eu fui me encontrar com ela, falei, ó, tá acontecendo isso, 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 e por esse motivo eu quero terminar, porque eu tô numa nova fase e acredito que nessa nova fase nosso relacionamento não faça mais sentido. E peguei e terminei com ela mesmo. E fui seguir minha vida. Nisso ficaram a gente ficou dois ou 3 meses separados, se eu não me engano. E, cara, desde o primeiro dia que eu terminei com ela até o último, essa mulher, ela se manteve firme, ela nunca desistiu do nosso relacionamento. Nunca desistiu, nem por um dia sequer. Ela ficou na dela, ela deu. Eu não pedi tempo e nem falei pra ela, não dei nenhuma esperança indício de que eu ia voltar e reatar o relacionamento. Mas ela entendeu, ela foi a mulher de provérbios, sabe, que edifica o lar, entendeu que eu precisava de um tempo, que eu tava tentando me encontrar. Então você falou de uma superação, né? Aí chegou com mais ou menos 3 meses depois que ela se manteve firme, ela pegou, a gente mantinha um contato mínimo por causa da minha filha, né? Tava entendendo ainda como que ia acontecer a situação. E ela pegou e me deu um ultimato. Ela pegou e falou assim pra mim, ó, falou, é o seguinte, eu não tenho nenhuma intenção de terminar com você, eu sei que você tá passando por esse processo, e se depender de mim, eu tô disposta a gente fazer diferente e surgir um novo relacionamento. Mas eu preciso que você se posicione, preciso que você assuma os compromissos e pare de fazer todas aquelas coisas que você não fazia antes, porque daquele jeito a gente não ia dar certo mesmo. Aquele relacionamento precisava acabar para que um novo começasse. E foi que daí pra frente a gente começou a ser uma família de fato. Então, o que não aconteceu em 9 anos, a gente fez em um. A gente casou em um ano, depois nesse novo relacionamento, né? A gente noivou, depois a gente casou, passamos a morar juntos, tivemos uma nova filha. Há pouco tempo atrás eu batizei ela lá em Ilhabela. Batizei minha filha também para plantar semente, né, no coração dela. Então eu gosto de falar essa história de superação, porque foi graças à minha esposa que eu tô aqui hoje. Se não fosse ela, eu não ia estar aqui. Uma mulher sábia. Ela é uma mulher, cara, ela é a mulher mais sábia e forte que eu conheço, entendeu? E se não fosse essa resiliência dela, se não fosse essa visão de futuro dela pro que a gente tá vivendo hoje, ela viu a vida que a gente tem hoje antes de mim. Se ela não tivesse visto isso antes, eu não teria enxergado com a cabeça que eu tinha na época. Então, muito provavelmente, se não fosse meu casamento, se não fosse a superação daquele relacionamento que era conturbado junto com ela, eu não seria um homem de honra hoje. Então, é por isso que eu falo,
Homens, escutem a esposa de vocês, escutem, até mesmo se for uma namorada, estiver no processo seletivo, dê ouvidos a essa mulher, porque a mulher, ela representa a sabedoria direta do Espírito Santo dentro da sua casa, no seu relacionamento. E muitas das coisas que saem dentro da boca da sua mulher é uma mensagem direta do Deus vivo, do Espírito Santo para você. Então, se você negligenciar isso, pode ser que você se dê muito mal. Ela é obra-prima de Deus, né? Ela é obra-prima, cara. Então, tudo isso que eu tô vivendo hoje, essa superação, essa cura com a paternidade, eu ter virado um pai, eu ser empresário hoje, eu tá prosperando em vários pilares da minha vida, eu acredito fortemente que, primeiro Deus, né, que nunca desistiu de mim e sempre cuidou de mim como um filho. E por causa da sabedoria dela de nunca ter desistido de nós, porque um homem sozinho, se eu tivesse solteiro, sem responsabilidades, passando tudo que eu passei, eu não teria forças pra voltar. Foi por causa dela, foi por causa do nosso relacionamento. E os seus e o objetivo aí? Qual o objetivo que você tá aí na... Meus objetivos o hoje? seu objetivo hoje? Cara, quando fala em objetivos de vida pra mim, eu tô muito focado hoje em propagar essa mensagem pra todo mundo, em exponencializar o alcance dessa mensagem. Porque eu entendi que quanto mais você transborda, mais você vai ser abençoado. Quanto mais você transborda, mais outras pessoas vão ser curadas. Então, tudo que eu venho fazendo hoje, todas as coisas que eu tive que abrir mão, todas as decisões que eu tive que tomar, a entrada para o Homens de Honra, inclusive, a vinda para cá recentemente para Alphaville, tá aqui hoje instalado, é para acelerar essa entrega dessa mensagem, entendeu? Desse posicionamento, da importância do homem dentro de casa, da família, no mundo dos negócios, entendeu? Então, os meus objetivos hoje, eles estão 100% atrelados com a família. 100% atrelados com a família. Tudo que eu faço hoje é referente à minha família para fazer a minha família prosperar. Então, ser um homem melhor e ajudar outros homens a serem melhor, porque assim eu vou fazer dinheiro, vou monetizar com isso, vou abençoar a minha família. Entendeu? Prosperar no pilar financeiro para trazer mais recursos para dentro da minha casa e abençoar a minha família. E tudo isso, quando você tem esse objetivo de fazer sua família prosperar, que é a sua empresa número 1 ali, todos os desafios e todos os outros negócios que você mexe, todas as outras empresas, todas as outras coisas que vêm para frente, vão ficar muito mais fácil de você lidar, entende? Porque não adianta nada você querer resolver todos os problemas de fora da sua casa, você querer salvar a família e a vida dos outros, sendo que a sua casa está em declínio. Então, Descoberta, né? exatamente. Então, primeiro a fundação, a base, que tá nelas lá. Esse é o meu principal objetivo, é fazer minha família prosperar, cara. Pra mim é a base. Eu sou um homem realizado. Eu me considero um homem realizado por ter minha família estruturada, ter minha família solidificada. Então, tudo que eu faço daqui pra frente é bônus, entendeu? E proporcionar isso pras outras pessoas. Esse é o objetivo. Legal demais. E hoje, o que que você faz? Você falou que é empresário. Qual o ramo que você trabalha hoje em dia? Que você tem feito aí? Eu sei que você tem diversas áreas que você trabalha aí, né, cara? Agora eu estou como consultor de empresas e negócios, então estou dando consultoria para empresários. O objetivo da consultoria para esses empresários é fazer o negócio rodar sem eles. Então, que quando você faz a transição de CLT para empreendedor, muitas pessoas acabam saindo de uma corrente e se atrelando à outra, né? Uhum. O cara tinha lá a obrigação dele como CLT, era escravo indiretamente dos patrões e tudo mais. Aí ele faz a transição do CLT para ser empreendedor e acaba virando escravo do seu próprio negócio. Tem um termo que usa aí, empresariário. É empresidiário, é o famoso eu presa. Eu preso. Exatamente, é o famoso eu presa. Então, a consultoria, eu tô como consultor para ajudar essa galera a descentralizar. E quando você pega para analisar, cara, o CNPJ dos caras, do porquê que eles são centralizadores, do porquê que a empresa não roda sem eles, do porquê que eles são presos dentro do próprio negócio, você começa a puxar a parte de inteligência emocional. Não tem como desvincular. Todo CNPJ é reflexo do CPF do dono. Então, o cara que é centralizador, que a empresa não roda sem ele, que ele tem um monte de problema lá, é porque o CPF dele tá precisando de ajuda e ele não olha para isso.
Ele tá tão focado nos problemas da empresa, tá tão focado em resolver as coisas da empresa que o CPF dele tá descoberto, entende? Então, ele não delega por insegurança. E da onde que vem essa insegurança dele? Muito provavelmente de um relacionamento que ele teve lá, bloqueio com a mãe, bloqueio com o pai, e ele não olha pra isso, entendeu? Então, o objetivo da consultoria é descentralizar a operação do cara para ele conseguir viver, desfrutar dos lucros e resultados que ele tem da empresa, sem deixar de olhar para o CPF, que é a parte mais importante, que a galera acaba negligenciando, porque acaba virando eu presidiário aí que você falou, né? Empresidiário. Empresidiário, em vez de empresário. Exatamente. Eu passei por uma fase assim, agora que eu tô me desapegando. Tô aqui hoje fazendo entrevista com você aqui, direto de Alphaville, porque eu vou falar pra você, eu passei um perrengue até acertar. Mas é o lance de ter alguém de confiança também, saber delegar, né? Então, o que eu percebo? Muitos, ou a maioria dos empresários, eles tratam a empresa como um filho. Então, eu já tive casos reais do cara falando, não, eu não posso virar as costas disso aqui, eu não posso delegar tal função, porque isso aqui é como se fosse um filho para mim. Então, tem um apego emocional muito grande na empresa, e ele não percebe que é aquilo que está prejudicando ele não percebe que a pessoa que mais atrapalha a empresa dele é ele mesmo, entendeu? Então, ele fica preso àquilo lá, então ele não delega, aí fica tudo centralizado nele, e o mesmo cara que centraliza é o mesmo cara que reclama que nada funciona sem ele dentro da empresa. Isso é o mais doido. Então é tirar a venda desse cara e fazer ele enxergar isso, entendeu? A sua empresa não é seu filho. Você não pode se apegar da sua empresa igual ao seu filho, à sua família. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E qual dia que você dá pra galera aí que tá assistindo a gente aí? Pra começar, é o desapego, né? É o desapego. É o desapego. A sua empresa ela foi feita para você, para ela prosperar, para ela ser vendida ou para ela falir. Então, isso já quebra, já cai por terra o argumento de que você tratar a sua empresa como um filho, né? Porque você não vende um filho e você também não quebra um filho, você tem que investir nele até o final. E com empresas não funciona assim, então você precisa ser mais desapegado. Só que não dá para você desapegar sem você treinar pessoas e colocarem elas nas funções certas. Então vai ter que investir de qualquer jeito. Massa. Me fala aí, você falou muito sobre inteligência emocional. Você com certeza já deve ter lido bastante livro a respeito sobre isso. Você fala um livro que marcou você em relação à inteligência emocional. Cara, um livro que me marcou bastante referente à inteligência emocional. Não tem como fugir muito do Daniel Goleman, né? Mas respondendo a sua pergunta e mudando um pouco o foco, o livro que mais me marcou de todos, assim, depois da Bíblia, é claro, é um livro chamado Redescobrindo o Reino. Você já leu ele? Não. De quem que é ele? É um livro muito forte do Miles Monroe. Miles Monroe. É Miles, né? Miles Monroe. Monroe. É um livro que o próprio nome já é autoexplicativo, né? Que é Redescobrindo o Reino, que ele traz toda essa mensagem de quebra de religiosidade, de qual sempre foi o propósito da mensagem dentro da Bíblia, sobre o reino, sobre as riquezas, sobre o evangelho que Cristo pregava e as pessoas não falam e a igreja não fala. Esse foi um dos livros que mais marcou e mais abriu meus olhos, assim. Eu conectei ele com inteligência emocional porque não tem como você falar sobre inteligência emocional sem conectar com o reino, sem conectar com Jesus, né? Uhum. Então fica a recomendação para você e para as pessoas que vão assistir. Redescobrindo o Reino, de Miles Monroe. Um livro incrível, cara. Já li ele umas 3 vezes e cada hora tem insights diferentes, assim, porque é uma extensão da Bíblia, assim, com as explicações diretamente sobre o reino, sabe? É muito massa. Bem massa. Então, a gente teve a oportunidade de participar da mesma imersão na ilha. E aí, como que foi pra você? Foi surreal, pra mim foi muito doido. Cara, doideira. Na selva, se você não tiver em bando, você morre. Esse é o principal código que eu peguei lá. Só sei que eu em jejum, mano. Eu não sei de onde que eu tirei aquela energia pra subir aquele negócio lá, velho. Surreal. Isso aí é gritando. Cara, Vamos lá. Não foi das pessoas, não? Foi das pessoas. Eu olhava assim, eu falei assim, pô, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, bicho. E eu acredito que essa energia motivou alguém. Não, motivou todo mundo. Motivou todo mundo. Porque até no momento que a gente tava pra subir lá, assim, tinha hora que eu parava e encostava, assim, eu escorava. O peso do meu corpo já tava incomodando.
Já tava... A gente tinha acabado de perder uma prova, né? Um grande estrategista nosso, o Song. E eu ainda tinha falado, chama o Song pra equipe que ele é estrategista. Tinha mesmo. Eu cantei a O pedra. peso do meu corpo já tava me incomodando de subir. Na hora que eu te Eu via... já tava subindo com 20 quilos. Então, é isso que eu ia falar. A hora que eu te via subindo, naquele pique, a 200 por hora, com 2 galões de água na mão, amigo, a energia passava e vinha na hora. Eu falava, não é possível. De onde que esse cara tá tirando isso? Já revitalizava, entendeu? É louco, mano. Então é o poder da ambiência. Você materializou a energia. Teve um momento lá que a gente tava meio sonolento, aí não sei que estipularam algo pra gente lá, assim, 3 horas. Eu falei assim, do nada eu levantei 3 horas. Que horas são? Aí eu comecei, todo mundo, vou começar a louvar. Aí eu comecei a cantar lá. E nunca tinha cantado, nunca tinha orado por ninguém, assim, tipo, pra uma galera, assim, aí pedindo, agradecendo. E ali a fome não vinha, não tinha fome, não sentia nada. Eu queria gritar, falar. Aí todo mundo levantou, começou a cantar, o Israel começou a tocar o Isso quando a violão. gente tava lá em cima. Isso lá em cima. Do nada. Eu tava encostado lá, tava eu, você, Miguel encostado no canto lá, meio sonolento, e o Felipe falando sobre as situações lá, né? Uhum. Ressignificando. E aí deu um estalo, bum, levanta. Só sei que alguém tinha falado que 3 horas era um horário bom. Aí eu levantei e comecei. Aí comecei. Tinha até um rapaz que foi filmmaker nosso lá. O cara não dava nada pro cara, um dom da palavra. E ele começou a falar, eu puxei e fui e fiquei. Nunca tinha imaginado que eu ia estar num monte orando pela galera. Entendeu? Pra mim foi. Cara, esse é o poder do pioneirismo de você puxar as coisas. Talvez se você não tivesse puxado isso aquela hora lá, não tinha acontecido aquelas coisas. Muito doido, cara. Então, se você... isso até um pouco quebra as crenças de merecimento que a galera tem, né? Às vezes você num ambiente, cara, você muda toda a rota da coisa. Se você não tivesse lá feito isso, teria sido outra imersão. Não teria tido aquelas doideiras que teve, entendeu? As cantorias. Então isso é muito massa. E aí foi ali que eu ressignifiquei sobre a cannabis, sobre a traição da minha ex-namorada. Foi um tremendo babaca, né? Eu me expus também, falei, mensagem chegou a ela, pedi perdão. E, pô, do nada, a gente voltando da ilha, aí a gente. Aí o Israel, mas você já resolveu isso? Aí na hora que ele me lançou essa pergunta, eu fiquei ali uns 10 minutos. Tum, tum, tum. Aí comecei a chorar. Aí o que foi? Você, mano, eu não superei essa parada não, bicho. Eu tenho que pedir perdão pra ela, porque eu fui um vacilão, um babaca, tá ligado? E foi daí, e através disso aí, eu ressignifiquei também, me expus também pra vocês sobre a cannabis, lá no barco, falei também. E, pô, mano, bem surreal pra mim. Cara, isso aí aluga um espaço dentro da nossa mente, da nossa alma, que a gente não tem ideia. Vou te dar um exemplo, né? A gente tava lá na imersão do Homem de Honra, aquele que foi lá no Brascan. Você tava nesse? Sabe? Tava batendo muito em família, muito em relacionamento, muito em paternidade, né? Aquela imersão. Aí tinha um cara lá, o Marcelo Vial, que é o missionário, que eles estavam pegando bastante no pé do Diego, né? Pra ele casar e tudo mais. Isso. Aí eles falaram lá sobre pacto de sangue, quando tem traição, né? Aí, hora que ele começou a falar e se posicionar com isso, meu coração, o meu cardio subiu na hora. Eu fiquei, tudo vai falar com ele. Mas o que eu vou falar com esse cara que não sei o que tem? Aí, beleza, peguei, me conectei com ele e falei, viu, você tava falando sobre pacto de sangue, como tem traição no relacionamento, o que isso influencia, né? Qual que é a consequência? Aí ele começou a me explicar, ele falou, cara, todas as vezes que você fornica com alguém, indiferente se você tá num namoro ou etc., você cria um vínculo, um pacto de sangue com essa pessoa. E isso é um dreno da sua alma, da sua energia, e é uma conexão que você tem com aquela pessoa. Então, cada pessoa com que você Depois eu ponho ênfase nisso aí. Cada pessoa com que você se relacionou, imagina um papel com velcro aqui, né? Você se conectou, você teve a relação sexual lá, só que depois, quando desconecta, fica resquícios, né? Ambas as partes. É como se fossem fragmentos da sua alma que fica na pessoa e vice-versa. E aquilo drenando sua energia.
Então, gatilhos mentais ativam você ter esse tipo de lembrança e aquilo fica drenando sua energia, né? Aí ele começou a me explicar lá, eu falei, cara, eu preciso me libertar disso, como que eu resolvo isso daí? Ele falou, você quer mesmo? Então a gente vai ter que fazer uma a uma, que você teve relacionamento, fornicação fora do casamento. Aí a gente fez lá o desvínculo dos pactos de sangue. Aí ele falou, agora vai vir a parte mais difícil. Você vai chegar na sua casa e vai falar com a sua noiva, na época eu não tinha casado ainda, né? Você vai falar com a sua noiva e você vai desfazer os pactos de sangue com quem ela teve relacionamento lá junto com ela, e pode ser que da mesma forma que você traiu ela, você descubra a traição da parte dela e tá tudo certo, você vai lá pra resolver. Aí eu fui, né, cheguei em casa, contei pra ela tudo que tinha acontecido, contei, falei o seguinte, a gente vai casar na sexta-feira que vem. Tava marcada a data do casamento. Falei, o nosso casamento tá marcado pra sexta-feira que vem, e pode ser que eu vou te falar que acabe com tudo. Mas eu preciso te falar. Isso é ser um homem de verdade. Já te traí, aconteceu isso, 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 isso. Conheci um cara que eu me desfiz dos pactos de sangue lá na imersão. E pra gente começar com o pé direito e que o nosso casamento dar certo, eu preciso que agora que você desfaça os seus. E se você teve traição, que aconteceu alguma coisa, não tem problema, fique em paz. A gente vai fazer de 1 a 1. Aí peguei, fizemos os pactos de sangue dela com as pessoas com que ela tinha se relacionado anteriormente. Aí ó, pra você ver que louco. Teve um episódio que aconteceu na vida dela que ela foi abusada sexualmente. E E você não sabia. o cérebro dela tinha ocultado essa informação e a gente descobriu e fez o desbloqueio ali. Então, ó pra você ver, se eu tivesse escondido a traição, se eu tivesse escondido tudo isso e quisesse deixado quieto, não, ela nunca vai saber e na sexta-feira que vem a gente casa e a vida segue normal. Poderia ter comprometido meu casamento e por causa desse posicionamento a gente desfez as minhas tretas, resolveu as tretas dela, descobrimos um bloqueio que estava escondido lá, ressignificamos e na sexta-feira seguinte a gente casou e foi tudo em paz. Então olha o tanto de coisa, né, cara? Tanto que isso aluga na nossa... Esse dia foi forte. Até o Adonis estava no dia. Tava. Eu fui lá pra cima, falei que tava cansado também de fornicação. Eu falei que fiz um propósito ali em cima ali com todo mundo. Vim a público, falei que tava me relacionando com uma garota que é macumbeira. Aí não sabia o que tava acontecendo, aí o cara falou justamente isso. É muita gente que se relaciona, você vai levar isso. E esse dia eu fui lá na frente falar sobre isso. Uma coisa que também me bloqueava, talvez. Bloqueia, cara. Fica Bloqueia, drenando com a nossa certeza. energia. Com certeza. Fica drenando a nossa energia e a gente não consegue fazer Então, desde muitas então, eu coisas, tô fica virgão, travado tá? por isso. Não mais, eu tô tranquilo, resolvi esperar. Entendeu? Então, acabei conversando com a moça da igreja e tudo mais, mas também não foi pra frente. Acabei pondo pressão também pra ver qual que seria o posicionamento dela. Vi que não deu, então segui pra frente. Mas foi algo que realmente não libertou só eu, né? Libertou muita gente. Liberta, cara, liberta. Porque quando você tá nesse tipo de ambiente, você vê que a pessoa, todo mundo ali compartilha do mesmo pecado, que é o que não tem como fugir. A gente, como homem, não tem esse tipo de instrução. Porque a sociedade que a gente é criada é que a gente tem que ser o pegador, o garanhão. É o pegador, é o garanhão, então se afunda na pornografia. Eu fui um cara que eu consumi pornografia por anos, assim. Anos e anos e anos e anos. Mais de 15 anos, entendeu? Então, e chega num nível, né, que você tá... É tão normal pra você que você não enxerga mais problema comum naquilo. aquilo lá, não, então vamos lá, tal. Ah, só pra dar uma É relaxadinha. os mesmos horários, é os mesmos, sabe? Virou normal, é um hábito qualquer, como se fosse a hora do almoço. E tudo isso drena a sua energia. Aí depois você se pergunta, por que eu não consigo, não tenho energia pra nada? Por que eu não consigo tomar decisão e cumprir? Por que eu não sou constante? Por que o meu relacionamento com Deus é diferente do que outras pessoas? Algumas coisas conseguem mais do que eu, porque a sua energia tá sendo tão drenada e tão dispersa com várias coisas que você não mantém constância. Não só espiritualmente, se a gente for falar, se é pessoas que se dizem ateu, vai cientificamente é uma coisa que te esgota. Esgota. Entendeu? Não precisa ir pro mundo espiritual. Tem Einstein,
diversos cientistas, Beethoven, isso aí historicamente, eles se abstinham de sexo e masturbação justamente para, quando atingiam a 3 meses abstinto disso, eles atingiam o ápice da criatividade, entendeu? Por que você não é criativo, talvez? Porque tá exagerando a pornografia, talvez. Cara, antes dos soldados irem pra guerra, pra onde que eles vão? Antes deles irem pro front da batalha lá, eles passam por um processo que chama campo de concentração. Uhum. E o que é esse campo de concentração? É esse resguardo, é esse foco e centralização, canalização de energia. Que não fica a mulher ali junto com eles. Não. Eles estão na concentração, por quê? Pra focar todas as energias que eles têm pra guerra, porque se dissipar a energia, dá merda, compromete o resultado. Sim. E é assim que acontece na nossa vida. Você fica dissipando energia com pornografia, com mulher, passa uma mulher, você olha pra bunda, drena energia. É verdade. Não, mas Aí a hora que você tem que ir pra guerra, pro front de batalha, você não tem energia, porque você não passou pela concentração, tá disperso. Aí se nada dá certo, o resultado fica comprometido. Real. Então passem pelo campo de concentração da vida de vocês. Para de ficar na pornografia o dia todo aí. É isso aí. Adrien, é um prazer estar te recebendo aqui no Tubilcast. Obrigado aí também por estar disponibilizando o espaço aí da Sala do Honra de Honra. Tamo junto. Vamos colocar um ênfase aí também na plataforma internacional do Pablo. Aqui. Na plataforma internacional. A ambiência. Deixa aí o seu recado pra galera aí, Adrien. Cara, meu recado é o seguinte: indiferente de qual foi a sua história, não deixe de olhar pra ela. E além de você olhar pra sua história, faça dos seus traumas, dos seus bloqueios, de todas as tretas que você passou, um storytelling. Primeiro se cure, né? Cure-se pra você transformar isso em storytelling e curar outras pessoas. Porque todas as respostas que você busca, elas estão dentro de você. E a maioria delas vem da sua história. Então, se você ficar fugindo da sua história, você vai viver um perdido, você vai viver sem propósito, você vai viver um à toa. Porque é através da sua história que você vai se encontrar e aí você vai estar apto a proporcionar isso para outras pessoas. É isso que dá significado para a vida. Resolver as nossas tretas e ajudar outras pessoas a resolverem as delas também. É isso que dá significado. E é isso aí. Adrien, brigadão. Tamo junto. É nóis. Eu agradeço. Obrigado aí por ter cedido esse tempinho aí com a gente aí e falado um pouco da tua história aí também. Valeu. Galera, fica aqui mais um Tubilcast. Valeu.